Pode dar play. Que material? Tá no vídeo? É nesse aqui, ó. Tá. Na verdade, aí eu passo a palavra e apresentar o passo a palavra para ele. Isso, daí também dá aquela orientação para a gente. E daí a gente toma a decisão. Até onde ele pode botar esse protocolo. Se vocês quiserem usar essas mesas aqui. Ver se ele leu. Tchan. Cadê? Só fazer aqui. Esse? Alerta mesmo? Tá, né? Abriu lá embaixo, tá lá embaixo, aqui, tá aqui já. Aqui. Beleza. Tá. É que vai passando para ela. Não, Só tem o mouse aqui que é só ir descendo. Ô Josi, pode voltar a gravar? Pode voltar a gravar já? Isso. Já? Então, boa noite a todos, senhores. Já estamos um pouquinho atrasados. 10 minutos de tolerância, eu acho que é o suficiente para a gente poder começar a reunião. Então, primeiramente, eu gostaria de saudar todos os presentes, agradecer a presença de todos. Os conselheiros que não assinaram a lista de presença, favor assinar. E como de praxe, toda reunião a gente inicia com a leitura do edital que nos convocou até aqui, com a leitura da ata, segundo o que está constando no nosso regimento interno do Conselho, no artigo 13º. Então, eu passo a palavra para o secretário Eduardo para fazer a leitura do edital de chamamento. Bom, boa noite a todos. Vamos à leitura do edital de convocação da reunião extraordinária do Conselho. O Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, criado pela Lei Municipal número 266 de 2009, no qual instituiu o Plano Diretor Municipal, vem por meio deste convocar toda a população de Nova Trento para participar de importante reunião extraordinária que se realizará no dia 28 de março de 2019, às 19 horas, em chamada única, na Câmara de Vereadores Municipal de Nova Trento, localizado na rua Ida Osfeller, bairro Pesanello, para deliberar sobre os seguintes assuntos. Pauta: leitura da ata da reunião anterior, apresentação do relatório da Câmara Técnica referente à revisão dos 10 anos do Plano Diretor Municipal e assuntos gerais. Por se tratar de importante reunião de debate e deliberações relacionadas ao desenvolvimento urbano e rural sustentável, a participação popular é de fundamental importância para a democratização do país. Nova Trento, 10 de março de 2019, Victor Alisson Gomes, presidente. Só pela leitura da data da reunião anterior, como nossas reuniões são gravadas em áudio e vídeo, então fica dispensada a leitura da ata. Então tá, obrigado, Eduardo. Eu ia mesmo dispensar a leitura da ata em função disso, e para a gente ganhar um pouco mais de tempo, já que as reuniões estão registradas. Antes de a gente começar a reunião, pessoal, eu vou fazer um comunicado que o governo do estado está pedindo para nós, extensionistas da EPAG, fazer para todos vocês, que é a respeito da febre amarela. Hoje foi notificado a primeira morte por febre amarela no estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville, a 100 km de distância em linha reta daqui. É um vírus que se desloca na natureza através dos animais silvestres, e também o ser humano também é vetor propagador do vírus, uma doença sem cura, onde a imunização é feita com uma dose apenas de vacina. Só existe restrição para as pessoas com alergia ao ovo, menores de 6 meses e maiores de 60 anos que não têm a necessidade de tomar. Então a gente recomenda que vocês, conselheiros, aconselhem as pessoas dos arredores de vocês. Santa Catarina é área de risco, então as pessoas informadas e imunizadas, a gente não teria problemas em relação a essa doença.
Então, dando continuidade à reunião, eu passo a palavra para o prefeito municipal, que vai fazer a saudação e comunicar o porquê que o pessoal do Sim Catarina hoje comparece na reunião aqui do Conselho. Boa noite a todos, presidente. Cumprimentar inicialmente, agradecer aí a disponibilidade a todos os presentes. Com muito prazer que a gente traz o Sim Catarina. Isso foi debatido muito amplamente nas reuniões passadas, e a necessidade de ter o acompanhamento nessa reforma do plano diretor, né, de uma equipe especializada, porque apesar da mais boa vontade que nós temos, precisamos de pessoas técnicas que nos dê o aparo necessário para a gente poder fazer as reformas de forma correta. O que queremos para os próximos anos e o que queremos do município, no futuro. Então, é por isso que o Sim Catarina está aqui. Queria apresentar aí o Guilherme, que trabalha junto ao Sim Catarina, e a Cassandra, que é arquiteta urbanista, fez formações diversas, depois talvez ela possa se apresentar, e esse é o objetivo de estarmos aqui reunidos, né? A prefeitura fez a contratação dessa equipe, e eles que vão nos ajudar a elaborar essa reforma com consciência, que não haja problemas futuros. Porque, como dito, se a gente atropelar algumas etapas, a gente pode correr risco de nulidade e não é o que a gente pretende. Então, fazer ele de uma forma, de uma sequência lógica que é exigido e regulamentada, por isso que eles estão aqui, para nos auxiliarem não só no modo como vamos conduzir isso nos próximos meses, mas também, né, de que forma a gente vai pretender planejar nossa cidade. Então, agradeço aí a todos a presença e contem com a gente. O Executivo Municipal está à disposição para vários assuntos. Dentre eles, além dessas necessidades, de todas as pontuações que o Conselho fez até agora, né, a gente tem detectado por diversos problemas que ocorrem no município. É uma questão que depois a Cassandra pode dar algumas pinceladas, a questão do desmembramento, do parcelamento de solo, a questões dos loteamentos que ainda estão regulares, e pasmem, não são poucos, são quase 20 loteamentos ou áreas que ainda não estão 100% regular, e é isso que nós pretendemos, talvez fazer, não seguir 100% só o plano diretor, mas também paralelamente fazer esse trabalho para desenvolver isso o mais rápido possível, porque estão ocorrendo esses parcelamentos, estão fazendo obras irregulares e a gente tem que embargar, tem que multar. Muitas vezes a gente não consegue autorizar a execução, isso tranca, as famílias não conseguem construir seu lar de forma regular. Isso é um problema que tem causado muitos transtornos para a gente, e que a gente tem que fazer de uma forma paralela para dar agilidade nesse processo. Então, é por isso que essa deficiência nós temos que suprir, de repente uma equipe técnica para fazer isso, ajudar nessa regularização através do Conselho. O Conselho simplesmente ele vai dar as normativas, vai ser colocado em audiências públicas, votar essa transição e essa regularização do que está aí pendente, porque muitas delas já são áreas consolidadas, né, e que a gente não tem como mexer em muitas coisas, mas há como se fazer as compensações necessárias para que a gente corrija esses erros feitos no passado. Então, esse é um dos pontos, Cassandra. E alguns de áreas de APP, da questão que a gente for conduzir, isso no final do plano diretor seria mexido. Mas como a gente tem essa urgência das áreas de APP, daquela consolidação dos 15 metros, de saber, de planejar, isso também vai ser tratado paralelamente para a gente ter agilidade nesse processo e poder regularizar essas obras, ou poder simplesmente, uma área consolidada, a gente poder autorizar a construção, porque não faz sentido ter casas em todos os lados, aquele terreno baldio a gente não permitir por uma, digamos, falha, né, que há no plano diretor. Então, se a gente corrigir isso paralelamente,
a gente consegue, e é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. E se o Conselho tiver outros interesses que também haja a possibilidade de trabalhar paralelamente, a gente vai amadurecendo isso nas próximas reuniões e vai trabalhar de uma forma que a gente consiga dar agilidade a isso. Muito obrigado, presidente. Conte com o apoio do Executivo. Obrigado, prefeito. Então, eu passo a palavra já nesse momento para o pessoal do Sim Catarina, porque para aqueles que estão chegando agora e talvez pegaram o bonde andando, hoje estava pautado, a gente já iniciou, para falar a verdade, prefeito, na reunião passada, a apresentação das propostas que chegaram na Câmara Técnica de Urbanismo e foram rejeitadas. Aquelas que que não cabiam no plano diretor, que eram solicitação de conselheiros, de munícipes, mas que muitas vezes era do código de postura ou era simplesmente uma indicação, que seria algo dessa natureza. E hoje estava previsto, pautado, porque a Câmara Técnica, a presidente não está presente hoje, ela já justificou a ausência dela, está em lua de mel, não pode estar presente, e ela pediu para que a gente já iniciasse desde já a apresentação daquelas propostas que tinham sido deliberadas lá na Câmara Técnica, porém, pelo que eu estou entendendo hoje, o trâmite caminhar para que se dê validade nessa alteração deve seguir normas e regras, que é o que o Sim Catarina vai nos apresentar aqui hoje. Então eu passo a palavra para a Cassandra, para que inicie a explanação a respeito de qual o procedimento correto para a revisão dos planos diretores aqui, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil. Então, boa noite a todos. Tá ligado. Então... Fala um pouco mais perto. Para olhar um pouco para todo mundo, né? Então, boa noite a todos. Então, vou fazer uma breve apresentação. Então, meu nome é Cassandra, eu sou arquiteta urbanista, formada há 20 anos. Tenho uma especialização em patrimônio histórico, outra em planejamento urbano, mestrado em desenvolvimento regional e doutorado em urbanismo. No Sim Catarina, eu gerencio a parte, então, de planejamento de planos diretores e plano de mobilidade, né? E hoje a gente já esteve aqui com vocês em diversas oportunidades, né? E hoje, então, a gente já vem como contratados, né? Antes a gente vinha como proposição, né, de trabalho, hoje a gente está vendo, então, como contratados. Então, como essa nossa primeira conversa, a gente vai explicar para vocês todas as etapas que devem cumprir para ser um plano diretor participativo, né? Então, assim, a gente sabe que vocês têm uma longa caminhada já discutindo o plano diretor de vocês e revendo, mas a gente tem algumas normativas que a gente deve cumprir para que ele seja participativo e seja efetivado também pelo Ministério Público e demais órgãos, né? Então, a gente precisa dar esse tratamento. A gente recebeu, né, o material que vocês estão encaminhando, a gente vai deixar também um checklist de informações que a gente precisa adicionais ainda para o nosso trabalho. E vamos sair daqui já também, além dessa explicação, uma pactuação aí de algumas proposições de datas e encontros, né, para esse começo de trabalho. Então, ali, a primeira etapa, a gente está trabalhando já com a coleta de dados. Essa coleta de dados é uma coleta técnica, né, de informações, por isso que a gente já está trazendo um checklist do que já não está faltando, né, de informação, do que a gente já veio trabalhando. A segunda etapa, então, ela é o planejamento participativo, então, que a gente elabora uma metodologia, né, e aplica ela em reuniões técnicas e reuniões comunitárias. Como você já tem uma caminhada em reunião comunitária, a gente pode diminuir o número de encontros, né, com a comunidade, fazendo menos encontros. Pode ser 1 encontro, 2 encontros, 3 encontros, conforme a pactuação que a gente tiver aqui hoje. Desde que esse encontro, né, ele seja realmente acessível a toda a comunidade. Então, a gente já conversou até com o prefeito e decidimos fazer um encontro, então que esse um encontro seja realmente disponibilizado ônibus, divulgado bastante em todas as comunidades, para que atinja realmente todos os habitantes da cidade. A gente trabalha com dinâmicas nesse dia, né, e a gente trabalha com mapas temáticos, né, produzindo depois desse trabalho mapas temáticos. A gente levanta aí condicionantes do município, coisas que não podem ser modificadas, tipo rios, montanhas, área de preservação.
todas as deficiências, então todos os problemas que tem no município, né, e as potencialidades. Então, assim, o que a gente tem de bom e o que a gente pode melhorar. E desse trabalho de reunião comunitária, a gente produz mapas ilustrativos. Sabe, um deles ali, pode ser o de deficiência, talvez, que é mais visual, né? Mas, assim, esses mapas, isso aí é só um exemplo de um outro município que a gente está trabalhando, que é o município de Joaçaba, mas ele, então, nos mostra graficamente onde estão essas nossas problemáticas, né? E para onde e por que elas estão ali. Nesse caso em específico, vocês vão ter 3 círculos, mais ou menos, ali, né? Os mais cor-de-rosa, mais da ponta ali, eles são de loteamentos que foram aprovados, mas que não estão ligando, não tem infraestrutura mínima. Então, o povo reclama de falta de equipamento, né? Posto de saúde, creche, educação e tal. Então, são problemáticas que a gente vai mapeando para que a gente não esqueça de nada e nem de ninguém. Né? Então, a gente levanta todas as problemáticas num único mapa para ser visual. Então, a gente consegue informações tanto em planilhas, em dados, mas também a gente depois produz esses mapas visuais para que a gente realmente possa revisar com efetividade o nosso zoneamento, o nosso parcelamento de solo e etc. Então, esse produto aí, ele está aí na etapa 2. Depois desse planejamento participativo, da gente ouvir a comunidade e resultar em dados, a gente vai ter o produto de leitura técnica e leitura comunitária, onde a gente faz um diagnóstico em cima desse trabalho, né? A gente entrega para vocês analisarem, para saber se esse diagnóstico realmente é a realidade de vivência de vocês, só para pactuar, né? Para vocês estarem sempre recebendo um produto e andando junto com a gente nesse planejamento. E isso vai nos dar a cidade que temos. Né? Então, assim, qual que é a cidade que nós temos? Depois a gente parte para o item 5, que é o prognóstico. Então, assim, quais são as proposições que a gente tem para essa cidade? Né? Então, a gente vai fazer ali uma série de diretrizes que vão compor, então, a lei do plano diretor. A gente vai pegar a lei do plano diretor que vocês já têm e vai compatibilizar com essa nova leitura da cidade. Já se passaram 10 anos, né? Desse código, então a gente tem que rever ele com atualização de dados e informações conforme o município está nesse momento. Então a gente produz aí as diretrizes. Depois da lei de diretrizes, a gente vai trabalhar com os códigos edilícios, que são os códigos de postura e de edificações. Então a gente também, de base desse mapeamento, desses dados que a gente recolheu, a gente vai produzir esse tipo de informação. Então a gente vai poder dizer para vocês qual que é a área que vai ser mais atingida, menos atingida e quais modificações a gente vai ter que fazer. Vocês analisam, né, dão essa devolutiva, essa contribuição, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou ruim, porque por mais que a gente vai pegar tudo que vocês já fizeram e tudo que a comunidade vai nos trazer, a gente vai precisar compatibilizar essas 3 frentes, né? Então, assim, o que já existia, a nossa análise que vocês já trabalharam, a gente vai juntar tudo e vai rever tudo de novo. Para dizer, olha, realmente esse é o caminho. Na sequência, a gente vai fazer, então, os códigos urbanísticos, que são parcelamento do solo e uso e ocupação do solo. A gente separa em 2 blocos, porque o edilícios é uma coisa mais dura, né? É uma lei meio que padrão, né, dos municípios. E já o urbanístico já é uma legislação mais própria de cada município. Então, a gente separa em 2 blocos. Também o mesmo tipo de trabalho, né? A gente compatibiliza todas as informações, advindo de todas as frentes, e monta uma legislação única, né, o qual a gente vai também trazer para vocês estarem deliberando. Depois dessas tratativas internas, né, tá tudo certo, tudo ok, tá redondo, daí a gente vai para as audiências públicas. A nossa ideia sempre são fazer 2 audiências públicas de apresentação. Uma com o código, com toda essa caminhada, né, explicando para a comunidade que foi participativo, que ela teve a oportunidade de participar, como é que funcionou, né, mostrando toda essa caminhada e os códigos edilícios, numa primeira audiência, e na segunda os códigos urbanísticos, porque a gente sabe que é muito conteúdo, né, para uma audiência só. A gente também tem o hábito de fazer essas audiências um pouco mais ilustrativas, porque não dá para a gente ler todos os itens, todos os códigos, né, todos os artigos dentro de um código, mas também a gente entende que a gente tem que mostrar para a comunidade quais são as alterações mais significativas e ilustrar elas de uma maneira acessível para qualquer pessoa poder compreender o que a gente está colocando e está propondo para a cidade.
Depois dessas 2 audiências públicas, a gente tem uma revisão final, porque nesse dia da audiência ainda pode envolver colocações, alterações e contribuições. Fizemos uma revisão final e depois enviamos para a Câmara de Vereadores poder fazer a deliberação desse processo. Então, esse aqui é toda uma caminhada que a gente tem que fazer para construir realmente um produto novo, né? Porque assim, é uma revisão, ele não começa do zero, mas vira um produto novo, né? Um produto atualizado. Então, assim, e a gente precisa ter essa caminhada de maturação de cada etapa e colher os dados na fonte, né? A gente deve saber disso. Isso. Agora, as etapas iniciais. Entendido esse processo todo, alguém tem alguma dúvida dessa grande caminhada? Que agora eu explico para vocês os passos iniciais, né? Como que a gente começa de maneira efetiva. Né? Porque, assim, ali está... Então, isso depende mais da dinâmica de vocês do que da nossa. Né? Então, assim... Não se tem uma data específica para se terminar a revisão. Ela pode levar 20 anos e começar a revisão daqui a 20 anos. Mas a lei diz que em 10 anos deve se fazer a revisão. A gente iniciou já o ano passado, em 2008, o plano passou a valer a partir de 2009, então amanhã a gente já poderia estar aprovando. Né? Uma outra dúvida, Cassandra, que talvez seja de quase todos os conselheiros. As propostas que nós já elaboramos, elas serão absorvidas, aproveitadas nesse trâmite, nesse caminhar? Sim, elas serão, como eu falei, a gente vai compatibilizar todas as informações, né? Então, assim, a gente já recebeu, só que, assim, hoje nós não temos condições de afirmar para vocês se as proposições são positivas ou negativas, porque a gente ainda não estudou o município, a gente ainda não fez essa análise. Então, assim, eu posso olhar isso dali e dizer para ti, sim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, mas eu vou estar analisando pelo olhar técnico que não é o de Nova Trento, é de todas as cidades que a gente já trabalhou. Posso dizer o que funciona e o que não funciona, né? Mas não especificamente para a cidade de vocês. Então, assim, a gente quer que o produto seja específico para Nova Trento, né? Então, assim, e com o olhar de coletividade, não um olhar individualizado de um grupo de pessoas, e sim para toda a comunidade. Perfeito. Aí já é mais para mim. Quando a gente começou a revisão, e não foi na verdade revisão, quando nós começamos a fazer as modificações devido às nossas necessidades. Grande parte das nossas modificações do ano passado foram aprovadas e já está valendo. Então nada foi de graça. Nós já estamos colhendo os frutos das reuniões passadas. Agora, a revisão, o prazo era 2019. Então houve a necessidade de contratação para uma revisão ampla e global de todo o processo. Mas a revisão e as modificações, tudo aquilo que foi criado, e não foi só o ano passado, o Vitor pode dizer melhor do que eu, nós começamos isso já em 2000, Coelho pode me falar, em 2016. Maio de 2016. Reuniões nas comunidades, em todos os bairros, para poder validar o que foi feito o ano passado. Então, tudo aquilo hoje tem validade, muita modificação ocorreu e que ocorreu para melhor, né? Porém, a revisão global do plano diretor, aí sim nós precisamos de uma equipe técnica. Foi esse o sentido e a necessidade de chamá-los. O Conselho se reuniu já o ano passado, tomou a decisão, nós fizemos a contratação e, se não me falha a memória, na penúltima ou na última reunião, que foi lá, inclusive, no sítio, né, tomamos a decisão lá e foi contratado o Sim Catarina para fazer a revisão global. Mas tudo que foi revisado e que foi aprovado já está valendo. Oliva, quer vir no microfone lá, por favor? Quer usar? Aqui, ó. Então, essa é a minha questão. O que já
Ô Lucélia, assim, ó, a questão do plano diretor, e aí é uma discussão que não cabe aqui, tá? Ele foi feito há 10 anos atrás e aquilo se imaginava certo. Talvez o que se imaginasse certo para todo mundo não coube naquilo que tu querias. Então, não que o plano diretor está errado. Aquilo que tu quer fazer, naquilo que está o plano diretor, rezando naquela localidade, não cabe às tuas necessidades. É diferente. Agora, se a gente tem uma sugestão para melhorar a localidade, essa é a hora, vai ser posta. E vocês viram, só para complementar, por que eu falei da necessidade de trabalhar paralelamente? Baixa ali, faz favor. Olá, ó. Dá uma olhada lá. Código urbanístico, está no 9º item. Se nós esperarmos para fazer as modificações, nós vamos levar mais 3, 4, 5 meses. E é por isso que a gente já conversou para trabalhar paralelamente para resolver estes problemas que aí estão. E aí, quando chegar nessa etapa, a coisa já está bem desenhada e vai dispensar muita coisa. Muita coisa do que tem ali, o passo a passo, é necessário, é necessário. Essas proposições que foram realizadas com sucesso, né, ela vai pular, abre aspas, etapas. Mas quando chegar, né, por exemplo, assim, ó, agora sobe. Etapa 2, planejamento participativo. Isso aí é um planejamento participativo. Pela legislação, 8, 9 reuniões nas comunidades e tal. Isso aí vai ser dispensado, nós vamos fazer uma. Já está meio que acordado. Então, por quê? Porque nós já temos essas. Então, tudo isso está levando à diminuição do tempo. O trabalho nunca foi perdido, inclusive a necessidade de trabalhar paralelamente é porque a gente tem pressa, sim, em modificar e aprovar essas coisas. Tanto de questões, a gente vinha conversando, às vezes tu tem o terreno que está entre área urbana e área rural, e aí o cara precisa usar para a área rural, mas é misto. O que fazer nessa confrontação? A minha casa, metade fica na urbana e metade da minha casa fica na rural. Como é que eu faço o desmembramento? Então isso também nós precisamos resolver a curto prazo. E é isso que nós estamos propondo, fazer um trabalho paralelo. Tá certo? Só queria, primeiramente, boa noite a todos. Até pegando um pouco do que a Lucélia falou, porque essa questão aí é tudo muito bonitinho, tipo assim, ó, falar planejamento participativo. Vamos falar a verdade, né? Você sabe que a comunidade não participa, né? E também muita gente que não participa, que participaria com toda a divulgação, não sabe nem por que está lá sentado. Vai, se todo mundo levanta a mão, levanta a mão. Vamos falar o que é a verdade. E que os interesses que existem em muitas coisas de proposta que estão aqui são interesses individuais e que são legítimos. Eu não estou dizendo que isso é ilegal. Acho que as pessoas defendem o que elas têm interesse e está sendo democrático em vir aqui colocar. Não estamos fazendo nada à escondida, né? Só que o que nós temos que entender, mesmo eu entendo que precisa fazer vamos dizer, um rito, porque tem questões de justiça, se um dia der um problema, Balneário Camboriú já teve isso daí, de problemas que não estavam no plano diretor, aprovado pela Câmara, não teve participação, ficaram com um passivo de a Prefeitura mais de 500 milhões para pagar lá por causa de uma escola que foi construída. Isso é verdade. Mas nós temos que entender também que nós precisamos agilizar, porque tem pessoas que estão tendo investimentos na cidade e esperando algumas decisões que teria que se modificar, que vamos dizer assim, pouca diferença vai fazer se aprova agora ou aprova no final do ano. Eu acho que esse olhar de nós vermos também o lado das pessoas, e porque se a gente quer também que as coisas da cidade vão para frente, nós não podemos matar os investidores, né? Quem quer investir, quem quer melhorar as coisas. Porque se nós matarmos, é melhor então acabar com tudo. Então acho que esse lado tem que ser visto, ver essas propostas ali que já foram feitas. Tem coisas que eu fiz várias propostas, minhas propostas, eu represento a nossa associação e são coisas para a cidade. Mas tem pessoas que fizeram propostas, inclusive técnicos que trabalham e vendem imóveis, que trabalham com agrimensura, com meio ambiente, que são propostas que são individualizadas, mas eles têm uma noção que é importante, a noção deles de ver a dificuldade do dia a dia. Eu acho que isso nós temos que levar em consideração e tentar
fazer um trabalho que fosse o mais rápido possível para se dar velocidade a isso e essas pessoas poderem... Porque assim, se a gente, eu falei para o promotor aqui, doutor Nilton, as pessoas não vão deixar de casar, não vão deixar de querer construir casa, e se a gente não tiver coisa regularizada, elas vão comprar o que está ilegal, é uma coisa lógica, não tem saída para isso. Porém, nós não podemos matar o cara que quer investir, não podemos atrapalhar demais, deixar demais a burocracia tomar conta dessa vontade das pessoas, porque depois não adianta ficar dizendo, está tudo irregular, está tudo errado. Então, acho que nós precisamos encaixar dentro desse processo essa velocidade em propostas que tem ali, para poder dar um respaldo maior, porque senão as pessoas desanimam com os governos, né? Os governos demoram muito tempo para resolver as coisas, e aí as pessoas vão se desanimando em querer fazer as coisas irem para frente. Só isso que eu gostaria de colocar. Ok, obrigado, Orivan. Só relembrando, pessoal, que realmente quando surgiu o plano diretor aqui em 2008, a população também não estava preparada, foi quase que uma exigência se ter o plano diretor no município com turismo religioso, né? Foi contratado a Gran F-Polis para se fazer também esse trabalho e muito naquela época as pessoas nem sabiam o que era plano diretor. Eu acredito que a cidade tenha amadurecido em relação a isso também, Orivan, que as pessoas, como já falou, participativamente, nós temos representantes de todas as comunidades praticamente aqui, de setores públicos e privados, somos um conselho democrático, transparente, e conseguimos minimamente fazer deliberações que contribuem. O prazo que a gente vai levar para isso acontecer, realmente eu acredito, Cassandra, que vai depender também da nossa boa vontade. Eu vinha conversando hoje com o Valmir, que se a gente marca reuniões do Conselho extraordinariamente a cada 15 dias, em 3 reuniões não tem quórum. 3 reuniões as pessoas já se enjoaram e acabam não vindo. Isso é experiência das outras reuniões daquele momento. Então, achar o tempo certo para que a coisa aconteça sem desmotivar os conselheiros, que realmente são os que vão aprovar praticamente essas propostas que serão encaminhadas lá na audiência pública, é por aqui que brota as propostas. Eu acho que a gente vai ter que acabar se esforçando esse ano um pouco mais para tentar, antes, talvez, do final do ano, que isso já esteja na mão dos vereadores, e se o processo for feito dessa forma transparente, acredito que lá na Câmara não vai ter nem entraves políticos, nem técnicos que vão dificultar isso daqui. Então, eu acho que assim que a gente deve realmente começar o processo dessa forma. Eu sei que juridicamente parar para esperar a decisão do juiz, do promotor, eu sei que pode levar até anos, num processo travado que tem que ser julgado pela justiça. Então, vamos tentar fazer do mais certo possível, no menor tempo possível. Vitor, então, seguindo essa lógica minha e do próprio Orivan e da ansiedade da população, eu sugiro até que bote em votação se a gente pode construir essa questão urbanística paralelamente, como a gente havia falado, para a gente apurar, né, esses problemas que estão ali encalhados. As regularizações, que é o permitir as casas... eu nem sei, Orivan, se a gente precisava aprovar isso daqui, porque no nosso atual plano diretor, o Conselho é uma segunda instância. Sob uma negativa de qualquer solicitação na Prefeitura, a pessoa pode recorrer ao Conselho para que a gente delibere. Aquilo que não consta em lei, que não está fixado em lei, a gente poderia estar deliberando, sim, desde que a gente tenha um embasamento técnico nas nossas deliberações também. Não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho. Tem que ter, no mínimo, uma base técnica naquilo que a gente vai deliberar dentro do que a cidade precisa com mais urgência. E aquele exemplo que tu citou de loteamentos em zoneamentos diferentes, são coisas que estão mal regradas dentro do nosso plano diretor e que poderia realmente vir até nós para que a gente já deliberasse antes dessa revisão ser feita. Sim. Né? Sim. Tomar todo cuidado para não causar atropelos e nem danos, principalmente ao meio ambiente ou qualquer coisa desse jeito que não possa ser revertido. Mas eu acho sim que a gente vai conseguir antes do final do ano. Daí eu acho que é um prazo plausível. Já estamos 10 anos com um plano diretor que não está funcionando muito bem. Esperar mais alguns meses para a gente resolver isso daí, mas de uma forma correta, acho que vai valer a pena a gente se esforçar. Mesmo. Valmir.
Boa noite a todos e a todas. Vitor, a minha preocupação da proposta do Jean e do comentário que o Orivan fez é de a gente ter clareza do que são situações relevantes que precisam de fato uma revisão e do que são questões pontuais que a gente vai, no trabalho cotidiano do Conselho, vai resolvendo. São duas coisas que a gente não pode abrir aqui e a gente ficar fazendo revisão permanente do plano diretor, porque aí a gente cria uma insegurança jurídica que nunca se sabe, ou quem barganha mais acaba levando e não se cumpre mais plano nenhum. Quem barganha mais leva. Então a gente tem que ter clareza, e aí os técnicos foram contratados nesse sentido. A gente iniciou com toda boa vontade um trabalho e a gente se deparou com essa situação de a gente saber medir o que é mudanças significativas que pende a uma revisão de 10 em 10 anos e o que é questões pontuais. Então isso nós temos que ter clareza. Eu admito isso, e que bom que veio essa proposição de vocês dois, ex-prefeito e prefeito, porque o que a gente percebe na maioria do andar do funcionamento da cidade é que detalhes por detalhes as coisas não andam. E se esses detalhes não chegar aqui no Conselho para a gente despachar, não vai se resolver. Por exemplo, vou dar um exemplo que é a reclamação da colega ali, que trouxe agora. O que eu preciso em qualquer um dos zoneamentos, que não é esse o problema, ter vários zoneamentos. O que eu preciso, de fato, para implementar o meu empreendimento naquele local. Não tem um checklist, não tem eu chego lá, eu levo um e me pede mais 2, aí eu levo os 2 e me pede mais 3, e aí fica aquela situação que não se tem uma definição. A partir do momento que a gente tem, com todo o embaraço que tem, a complexidade do plano diretor, mas se a gente tem claro e passa essa clareza para o cidadão, não vem aqui com gracinha, porque é isso aqui que precisa, se não cumprir com isso aqui, não vai empreender. Ponto. As pessoas vão avaliar a possibilidade ou não, e vão vir com proposições aqui, se elas são pontuais ou se elas são de revisão. Então, a regra tem que ficar clara para que a gente comece a caminhar para começar a destrinchar e fazer a aplicação. Porque, com todas as boas vontades nossas, nós não estamos aplicando o plano há 10 anos praticamente. O plano está a trancos e barranco há 10 anos. E a coisa não vai porque não se tem essa regra bem definida. A partir do momento que a gente achou que ele era complexo, e daí? Se ele é complexo, tem que propor para que a gente faça os ajustes necessários para que se torne viável a compreensão e aplicação dele. E, já que eu estou com a palavra, eu queria, no quadro anterior, fazer uma proposição. Levando em consideração que a gente já passou aqui no plano diretor e que emperrou na revisão última feita, que foi quase uma revisão já do plano diretor, as últimas modificações que a gente fez. Do 12 para o 13, que é da revisão final para a Câmara de Vereadores, nós tivemos um problema. A gente mandou direto para a Câmara de Vereadores e precisava passar para o corpo técnico jurídico da Prefeitura para tornar em linguagem e tal. E aí a gente mandou uma coisa para lá e veio outra. Por quê? Porque não teve acompanhamento devido aqui, tem todo o espaço aqui, não teve acompanhamento devido aqui, aí caiu lá, nós, na boa-fé, não criamos, eu sugeri isso hoje para o Vitor já tarde, vão criar um grupo de acompanhamento, e na minha avaliação, já fazendo a revisão do regimento interno, tornar a executiva, presidente, vice e secretário, a executiva do Conselho, para estar lá deliberando naquilo que for possível, para não deixar vir para e emperrar de novo. O que o Coelho falou, Valmir, e que aconteceu, e a gente pede que isso não aconteça,
que foi aprovado, foi deliberado, e era um trabalho nosso, da ideia de fazer, a gente brigou cavalesca, inclusive em Florianópolis, para que a gente tivesse nas áreas consolidadas o recuo de 15 metros, podendo fazer novas edificações, que é o que o Ministério Público tem entendido e dado certo em áreas consolidadas. Quando nós mandamos isso, o Conselho mandou para a Prefeitura mandou para a técnica, eles mudaram e disseram reformas e não construções. E aí reforma é reforma de algo existente e não algo novo. E aí nós não nos demos conta, a Câmara de Vereadores não se deu por conta também, e foi aprovado algo que nós não tínhamos essa intenção. Então, por favor, não foi a única, teve umas duas ou três propostas. Mas a principal barbaridade foi essa. Então tá, então, Valmir, a proposta que tu estás fazendo então é que antes de ser encaminhado para a Câmara Municipal de Vereadores, pós-revisão, que pelo menos o Conselho tivesse ciência dessa revisão, para que o documento que chegue na Câmara de Vereadores seja a vontade que foi decidida no trâmite inteiro. Para esclarecer, o Conselho, ele sempre faz parte de todas as etapas. Ok. Tem sempre então, representação. Assim, nada vai passar despercebido. Okay. Vocês vão estar sabendo de todas as etapas. Nós, no Sim Catarina, temos também um corpo técnico jurídico. Okay. Então, a legislação já vem formatada para a procuradoria de vocês. Quando chegar nesse momento de estar dialogando com a procuradoria de vocês, o nosso jurídico entra em contato para os dois estarem tratando de jurídico para jurídico. Então, assim, a gente já faz a formatação do compartilhamento. Então, assim, ele já vem, o que vai ser suprimido, o que vai ser adicionado, isso já vem pronto para o jurídico de vocês. E a Câmara de Vereadores, a gente pede que acompanhe, principalmente na nossa única reunião, se for aprovado uma, né, ou duas ou três, mas que na reunião participativa eles estejam presentes. E também na reunião técnica. Aqui nas etapas iniciais, depois a gente vai espalhar alguns folders também, vai distribuir eletrônico, depois para vocês estarem disparando. A gente pede que na apresentação técnica, quando a gente fizer uma palestra técnica, que vocês reúnam não só os conselheiros da cidade, né, o conselho da cidade, mas façam um convite para todos os conselheiros e todos os conselhos, né, vereadores e pessoas estratégicas, porque assim, são essas pessoas que formam os técnicos de todo o município, né? Então, assim, que já tem um olhar mais apurado, mais refinado, para que depois a gente possa fazer essa leitura comunitária bem forte. Tá bom. Então, eu passo a palavra de novo para ti, para te continuar, já que a gente estava já nessa parte de explicações do passo inicial. Então, tens a palavra novamente, Cassandra. Esses passos iniciais, eles se referem aí à etapa 1 e etapa 2 que eu passei anteriormente, tá? Eles só estão mais esmiuçados, né? Então, assim, ali o que é verde sempre é o Sim Catarina, o que é amarelo é a prefeitura, né? Então, assim, a gente solicita ao município e agenda a palestra técnica e alinha essa palestra comunitária, né? Então, quantas vão ser, como é que isso vai funcionar? A Prefeitura, então, queria, por meio de decreto, a Comissão Técnica de Revisão do Plano Diretor, que é diferente do Conselho da cidade. Né? Isso é uma normativa também que está em lei, então tem que ser um grupo criado, beleza? Daí é só compartilhar com a gente para publicação, né, do que está criado. Informa daí esse grupo, vai informar para a gente os locais, datas e horários dessas reuniões comunitárias. Então, a gente vai estar pactuando isso. Os locais, né, eles têm que ser acessíveis, de fácil acesso à população e que promovam espaço para mesas e cadeiras, grupos de 4 a 6 pessoas. Então, não pode ser tipo nesse tipo de espaço. A gente precisa ter um espaço que a gente possa fazer dinâmicas. Tá? Depois, a publicação, então, depois de pactuar dessas datas, né, o município precisa publicar o calendário dessas reuniões. Precisa estar no DOM, né? Uma reunião, né? Então, assim, precisa estar no DOM, publicado com 15 dias de antecedência, publicar em jornal de circulação e todas as mídias sociais. Então, assim, tem que ser amplamente divulgado para que a gente tenha realmente
efetividade e transparência em todo esse processo. Depois disso, então, o Sim Catarina ele envia para a comissão técnica a metodologia de trabalho. Então, assim, a gente esmiuça todas as etapas que eu estou passando para vocês, né, em tópicos. A gente tem textos redigidos mostrando exatamente como vai ser feito, de que maneira vai ser feito, todas as leis que serão revistas, o que vai ser todo um esboço, um escopo de projeto e de metodologia. Então, a gente também depois envia para vocês. Pactuado isso, palestra técnica e reuniões comunitárias. Então, aí na palestra técnica já está o que eu já falei, né, de reunir todos os conselheiros do município, vereadores, daí a gente vai explicar a metodologia de trabalho, como é que isso vai funcionar, como é que tirar todas as dúvidas e explicar como é que vai funcionar essa reunião comunitária. Porque é importante que vocês estejam lá para não só para a gente ver o lado de vocês como vocês são técnicos, mas também são moradores, né? Então também são comunidade. Então o lado de vocês como comunidade também precisa ser ouvido, né? E participar desse processo. E daí depois, então, quando a gente tem findado essa reunião comunitária, que a gente começa a entrega de produtos técnicos. Então, as etapas aí, quando a gente se assusta de, está lá no 9º, muitas dessas são rápidas, isso aqui não está temporizado, né? Não está colocado assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, assim, tem coisas que vão ser meio que simultâneas e tem coisas que vão ser um tempo mais espaçado. Sempre pensando que a gente tem que revisar com o período de maturação, né? Se vocês vão se reunir, vão fazer um intensivo e estar uma semana inteira olhando a lei e dar devolutivo em uma semana, para nós, ok. Se vocês vão estar se reunindo a cada 15 dias e vão dar devolutivo em 3 meses, é a dinâmica de vocês, né? Então, assim, o importante é que, seja qual for a dinâmica adotada, ela seja eficaz e eficiente para o que o município de vocês precisa. Então, a gente sempre diz que nada de ontem para hoje, mas também nada que perdure ano, né? Então, mas a gente vai depender um pouco da disponibilidade de vocês também, porque se a gente resolve intensivar isso, você tem que ver a agenda de vocês junto com a nossa. Mas assim, as etapas de análise do município a gente não participa, né? Então são vocês que vão analisar e vão dar devolutiva para a gente. Tá, na laranjada. A gente não vai vir em todas as reuniões de vocês dialogar, né? Então isso é um processo interno e depois que vem a devolutiva. Ok. É uma troca, né? A gente pode estar aqui também, uma ferramenta que a gente já tem usado também é Skype, né? Então, assim, é uma dúvida rápida, eu preciso que esteja aqui meia horinha para saber uma coisinha. A gente pode estar disponibilizando aí em Skype e resolver de formas pontuais para dar agilidade a esse processo. Então, na nossa reunião, a gente vai marcar ali uma análise do município terça-feira, 4 da tarde. A gente comunica e aí vocês ficam meio de sobreaviso. Uma dúvida, pô. Que eu acho que daí a gente, né? Tá certo. Juliano, quero falar, chega aqui no microfone, fazendo favor. Boa noite a todos, tudo bom? Como é que é o nome dela? Cassandra. Cassandra, uma pergunta. Vocês devem ter trabalhado em várias cidades. As cidades tinham o georreferenciado? 80% não. E como é que isso daí ficaria certo? Qual seria a garantia de nós termos um trabalho de uma empresa aqui em Nova Trento que está faltando isso certo? Tá. A gente faz os cartogramas, nossos são bases do Estado. Né? Então, a gente faz um trabalho de cartogramas em cima dessa base e vem no município fazer o levantamento. Então, a gente também faz trabalho a campo para complementar o que a base tem de eficiente. Ela não vai ter a precisão que tem um georreferenciamento. Tá? Por quê? Porque o nosso trabalho não requer esse tipo de precisão que tem o GEO. O georreferenciamento que vocês usam mais para cadastro imobiliário, para refino aí de tributação e tal, ele não há necessidade para o mecanismo de revisão de plano diretor. A gente precisa sim saber quantas edificações tem, onde elas estão, mas não a área que tem cada edificação dessa. Então, o ideal seria que tivéssemos, facilita o nosso trabalho, economiza o nosso tempo, né? Mas quando a gente não tem, que é a maioria dos municípios,
a gente também consegue produzir cartogramas de informações para fazer esse trabalho de forma eficiente. Talvez uma coisa que eu possa ajudar aí, não sei, a gente ainda não fez a divulgação oficial, até porque não fez a contratação, mas a gente buscou a empresa de georreferenciamento, fizemos aí uma análise, 450 mil, procuramos a UDESC, 200 e poucos mil, e a programação, porque existe o sistema. Essas pessoas, tanto que botaram esse orçamento e tanto como a UDESC, eles entregariam o georreferenciamento pronto, com todas as casas mapeadas, tudo pronto. Nós conseguimos o sistema que usa o georreferenciamento feito pelo Estado, aquele voo, embora não tenha alta definição, que gostaríamos, mas tem uma resultado boa. E em cima disso, o programa foi testado pelos fiscais, foi dado o ok, e nós vamos, com todos os nossos dados que temos na prefeitura cadastrais, inserir no programa, no sistema, e os novos gados, tudo aquilo que for alimentado, uma edificação nova, uma construção nova, está sendo inserido. Então, em um ano, nós vamos ter o georreferenciamento completo. Pois é, Gê, mas é 6 meses que a gente conversou sobre isso. Sim, mas aí tu olha, o município não tem condições de fazer aquilo que quer quando quer. Nós não temos dinheiro. Eu gostaria de ter uma casa de 10 andares, mas eu não tenho. Então, exatamente, nós fomos atrás, buscamos 450 mil, 400 mil, 250 mil, mais ou menos, aproximadamente, foi a UDESC, que foi final do ano, não estava bom, não era o suficiente, porque tem o Sim Catarina, é mais um aporte financeiro, e aí a gente conseguiu esse sistema, conseguiu isso, vai elaborar a contratação, porque não adiantava eu achar que o sistema funciona e não fazer o teste prático. Foi feito o teste, eu acho que faz 1 ou 2 meses que nós estamos trabalhando nisso aqui, está sendo aprovado, e aí nós vamos fazer a contratação de fato, entende? Então, existe coisas que eu não posso pular, porque eu respondo administrativamente para um município. Se fosse na minha casa, era diferente. Só que assim, ó, é uma coisa muito importante também, a nossa cidade turística. É obrigatório. Não, mas nós vamos fazer. Se Deus quiser. Obrigado, valeu. Pode continuar, Cassandra? Tá. Então, assim, pelo que eu entendi, a comissão que deveria dar o início para começar a organizar todas essas etapas que elas aconteçam já está formada, que nós, conselheiros, devemos até aguardar a parte ali do planejamento, seria do diagnóstico, seria, né? A vira-folhinha da datas, locais e horários. A gente teria que definir um calendário, o conselho deveria definir, então, ou a comissão? Eu sugiro os dois. A gente, em conjunto, fazer uma reuniãozinha lá na prefeitura, conselho, 2 ou 3 membros, a nossa comissão já startar, definir o calendário das reuniões. Nós precisamos saber quantos serão. Então, assim, quantas reuniões comunitárias serão? Ok. Então, assim, tu vai me informar, Cassandra, vão ser 5 e a gente pretende que seja no mês tal e em lugar tal. A gente vai verificar nossa agenda de disponibilidade para vir naquele momento, mas para nós o que mais importa é quantas, para a gente conseguir já programar. Tá. A palestra técnica, né, a gente pode otimizar e fazer na tarde técnica e de noite comunitária. Se para vocês ficar de bom agrado. Né? No mesmo dia que a gente vai fazer a palestra comunitária, fazia a técnica. E daí vocês precisariam de um prazo de quanto tempo para que a gente marcasse isso? Porque... Uma semana? Não, tem que ser mínimo. A partir de hoje, quanto tempo tu acha antes de a gente já começar a definir datas de... A nossa agenda agora está para daqui 40 dias, mais ou menos. Ok, daqui a 40 dias a gente já marcaria a palestra técnica e a comunitária junto no mesmo dia. Acredito que a gente poderia fazer isso, não teria problema, a gente arranjaria, se desdobraria um pouco para
para que os técnicos viessem antes e participassem também da comunitária, mas eu acho que é um prazo razoável, pessoal, 40 dias. Vamos tentar, porque tem que definir lá e tem que ver a agenda. Mas não. Vamos tentar furo no meio dessa agenda. Quem que é a comissão hoje? Quem que é a comissão lá na prefeitura que tu já nomeou? O Eduardo, o Celso, o Cristiano, tem o doutor Fabiano e tem mais talvez um membro. A Catiane. Isso. Essa aí é a comissão. Então, na verdade, eu vou até recomendar que, para que a gente não tumultue também a reunião, que eu represente o Conselho como presidente para tomar ciência das datas e a gente continua com o nosso ritmo de reuniões ordinárias que já estão marcadas e que a próxima é daqui a 30 dias, a próxima nossa reunião ordinária do Conselho. Ô, Cassandra, não, eu te pergunto. A gente tem um calendário já pré-definido das reuniões do Conselho. Então, essa é uma extraordinária que está na metade das reuniões ordinárias, que são de 2 em 2 meses. Então, daqui a 30 dias, a última quinta-feira do mês, dia 25 de abril, então é a reunião do Conselho Normal, e a gente já traz aqui na reunião o calendário da reunião que a gente vai marcar com esses 2 dias. Posso te fazer uma pergunta? Tu tens disponibilidade de tempo amanhã? A gente já reúne a comissão e já reúne o conselho e tenta marcar a data com eles e casar?